Capítulo 29. A maior montanha. Hoje, chego a ir e a voltar de Portugal 2 vezes numa única semana, e na maioria das vezes nem levo bagagem. Naquela época, tinha 16 anos acumulados de expectativas. Nunca mais pisara solo português. Então, a decisão de abrir espaço na minha agenda e irmos até lá deixou-me o coração aos saltos. Que alegria! A Márcia exultava. Deixar o Rodrigo, com apenas 1 ano e 4 meses, seria a primeira separação dolorosa, mas fazia parte daquilo que combinamos, como conduta em família. Os preparativos para a viagem foram exagerados. Malas enormes, compras e planos, mais o convite ao José de Sá e ao Lúcio para irem junto. E a despedida dos meus irmãos, então. Todos os meus 9 irmãos foram ao aeroporto, com suas esposas, maridos e filhos. Um verdadeiro acontecimento, como se eu fosse partir para não voltar. Afinal, com exceção do pai e da mãe, que já lá tinham ido, eu seria o primeiro dos irmãos a voltar à nossa terra. Encomendas, abraços, recomendações de todos. A perspectiva de voltar à minha aldeia, abafada durante 16 anos dentro do peito, gerava agora um tal alvoroço na alma que não pensávamos em mais nada. Havia, por trás, é claro, também uma perspectiva de sondar o mercado da música, mas a alma não queria saber disso. Tá saindo um avião e no coração vai tanta alegria. Vou matar tanta saudade da mocidade que lá vivi um dia. Levo a bordo a esperança e como criança eu rio à toa, pois da janela eu vejo surgindo ao longe minha Lisboa. Trecho da letra da canção Viagem a Lisboa, de Roberto Leal e Márcia Lúcia. Já dentro do avião, a alegria do momento inspirou esta canção, que se tornou no símbolo das muitas viagens que faria a Portugal. Lisboa? No início, nem íamos passar por lá. Na verdade, nossa passagem tinha sido comprada para o Porto, com a intenção de lá chegarmos, alugarmos um carro e irmos direto para Vale da Porca. Mas o universo enviou-me uma sutil mensagem que eu não percebi durante muitos anos. Um grande nevoeiro sobre a cidade do Porto obrigou o voo a terminar em Lisboa, como a insinuar que aquela cidade seria o meu destino nos próximos e muitos anos da minha vida. Seria o cume, não de uma colina graciosa como das 7 colinas de Lisboa. Seria a maior montanha da minha existência, o meu maior desafio, o mais íngreme e doloroso, o mais árduo e desafiador que alguma vez eu teria. O táxi não conseguia comportar todas as nossas malas. Pegamos apenas um porta-terno cada um. E a Marcinha dobrou um par de calças e 2 mudas de camisetas numa mala de mão. E lá fomos para Vale da Porca, diretamente de Lisboa. A Marcinha até hoje acusa-nos de a deixarmos na aldeia durante 10 dias com apenas aquelas 2 mudas de roupa, pois as malas nunca seguiram. Ficaram para trás horas e horas de compras, alfaiates e costureiras, até a nossa volta a Lisboa, quando, aí sim,
íamos tratar da vida artística. Quando atravessamos o Marão, o ritmo do coração apertou o passo. Os olhos iam colados na estrada, tentando captar todos os detalhes da paisagem, o cérebro a decodificar freneticamente pedacinhos que porventura já estivessem nas minhas lembranças. Queria chorar de emoção, mas isto iria roubar segundos preciosos e eu, quase sem piscar os olhos, tentava absorver cada folha do caminho. Com surpresa, vi que a estrada para a aldeia não mudara em nada. Até os buracos pareciam os mesmos. Vale da Porca pareceu-me menor do que aquela que tinha na memória, esquecendo-me de que, quando visitamos lugares da nossa infância, estes sempre nos parecem menores, esquecendo-me de que somos nós quem crescemos. A entrada na aldeia, as primeiras casas no fim da estrada, depois da curva. Cada abraço significava dezenas de anos de emoções. Reconhecer rostos que eu imaginava apagados da memória. Lembrar histórias que julgava esquecidas. Apertar no peito os amigos de infância. O Linoco, ai, este meu querido amigo. Meus primos queridos, o Zé Luiz, a Gracinda, a Terezinha, a Isabelinha, o José Rodrigues, o Davi, o Luiz Patrício, a tia Ana Maria, a tia Bernardina, o tio Alfredo, o meu padrinho José Patrício. Meu Deus, estava ali toda a minha história. Reconhecia pelos rostos das crianças quem seria o seu pai. Por fim, cada pessoa que se aproximava de mim perguntava: Então, ainda te lembras de mim? Oh, Russo, anda cá com um abraço e diz se ainda sabes quem sou. Se acaso não me lembrava de alguém, o que seria uma autêntica desgraça, ali, naquela disputa, naquela verdadeira competição por uma vaga na minha memória, ficaríamos muito mal, tanto eu como o não lembrado. E houve um ou dois de quem eu não me lembrava mesmo. Então, a misericórdia e alguma experiência sempre nos ajudam nesta hora. Mas como é que haveria de me esquecer de ti? Teria percebido o meu blefe? O fato é que um grande e apertado abraço, com mais amor ainda, encerrava a questão. Quis fazer de tudo na aldeia. Quis abraçar a todos, sem exceção. Quis ir aos ninhos, correr nos lameiros. Quis ir à capelinha de Santo Ambrósio. Soltei foguetes pela primeira vez em minha vida. Contratei uma banda de música e ainda desafiamos as gentes de Limões para uma partida de futebol. Queria, naqueles poucos dias que passaria ali, reviver todas as minhas grandes saudades e marcas da infância. Queria fazer tudo ao mesmo tempo. No dia do jogo havia muita luz. O frio era intenso naquele janeiro, mas havia a alegria do sol a refletir nas poças de água. A aldeia estava em festa. Os de Limões chegavam em alvoroço, com as motos enfeitadas com galhos de mimosas floridas. Patrocinara a compra de um jogo novo de uniformes para o clube de futebol, uma bola nova para o jogo, e não tinha tamanho a minha emoção ao olhar para aquelas camisetas e para aquela bola brilhante, novinha. E lembrei-me da bola de espetos e cortiça dos meus tempos de criança. À noite, andamos atrás da banda por toda a aldeia.
Por toda a aldeia? Claro, é para isso que estamos numa noite especial. A banda há de percorrer toda a aldeia, pois quando eu era criança, ela só ia à porta do senhor padre, do senhor doutor e pela rua principal. Nunca andou pelas ruas e canelhos dos pobres. Hoje há de ir. Mas, Roberto, a aldeia está que é só lama. Choveu toda a semana. Ou ela vai à porta de todos, ou nem precisa vir. E ela foi à porta de todos, percorreu cada viela. De vez em quando, uma nota ao lado mostrava que um músico havia escorregado no barro. Mas a alegria das pessoas nas portas das suas casas, por onde pela primeira vez passava uma banda, não percebia notas ao lado, nem a lama nas botas dos músicos. Tomamos vinho de todos os lagares, comemos o pão de todas as mesas, matamos a saudade do presunto, dos rejões, da bola, recordamos pedaços das nossas vidas. As casas ainda não tinham banheiro, e tal como antigamente, a vida ainda se concentrava ali, junto à lareira da cozinha, sentados nos mesmos escanos de anos e anos atrás. A aldeia não mudara. O cheiro a lume e o cheiro dos animais, na loja, por baixo da casa, eram perfume para minha memória. O coração exultava com tanto prazer e alegria que estas cenas me marcaram pela emoção para o resto da vida. Criaram uma bagagem, um código de sentimentos que me fariam compreender para sempre a alma de cada imigrante. Até ali, eu só conhecera a dor da partida, a dor da adaptação à nova terra. Não conhecia a alegria da volta. A volta de um imigrante, mesmo que só de férias em sua terra, tem raízes e consequências que ninguém pode avaliar, a não ser passando por elas. Não foi por vaidade que compramos o uniforme para o time, a bola para o jogo ou que levamos a banda para a aldeia. Foi a tentativa de reviver aquilo que carregamos no mais sagrado canto da memória, acalentado durante anos no exílio. Não é por vaidade que o imigrante aparece numa aldeia com um carro último tipo, de milhares de euros, ou constrói a casa mais moderna que consegue, até destoando da paisagem da aldeia. O que fazemos é nos vingarmos das dores da infância, dos carrinhos vermelhos que nunca tivemos, das casas sem banheiro e enegrecidas pelo fumo, das roupas e dos tamancos que herdamos dos irmãos mais velhos, já surrados e desgastados, da chouriça roubada porque não tínhamos uma chouriça em casa, das festas que não tivemos porque iam sempre para as aldeias maiores, da bola de cortiça. Vingamo-nos, às vezes, de pequenas coisas que atormentaram o nosso universo infantil, mas que deixaram marcas pela vida fora. Vingamo-nos da vida, da falta de perspectiva que nos rondou e que acabou por nos expulsar da nossa própria terra. Então, a vingança é justamente por isso, para provarmos ou tentarmos provar para nós mesmos que valeu a pena termos deixado o bem mais precioso que alguma vez já tivemos e teremos em nossas vidas: o nosso chão, o nosso lar. Quanto maior a saudade, quanto maior o esforço que se fez
para se adaptar à nova terra, quanto maior o sofrimento da separação dos entes queridos, tanto maior será a vingança, tanto mais espalhafato faremos para justificarmos a loucura que fizemos um dia. Foi exatamente isto que avaliei ao ver o tio Manuel, encostado à parede, com as mãos nos bolsos, o cigarro no canto da boca, o chapéu pequenino a tapar-lhe os olhos, provavelmente cheios de água. O tio Manel, sempre me lembrou o dia da partida. A descida para Lisboa não doeu tanto como há 16 anos atrás. Agora eu tinha o poder de voltar quantas vezes quisesse. Já sabia o caminho. Mas Portugal não sabia quem eu era. O arrebita, o malhão, as pernas da Carolina, o bate-o-pé, sucessos que haviam vendido centenas de milhares de discos no Brasil, não haviam chegado ainda ali. Quando tentamos nos aproximar do mundo da música, ao mostrarmos os meus discos, o Carlos Alberto, daquela que seria a minha primeira gravadora em Portugal, a Vadeca, ao ouvir o Malhão, disse: "Mas esta música é tua?" "Sim, claro, és tu quem está a cantar?" "Claro que sou eu, mas por quê?" "Ouve aqui este disco", e foi buscar um compacto simples que pôs a tocar. Era a minha música, a minha gravação. Mas que é isto? Era minha voz. Na capa, um homem negro, Johnny Rodrigues, e o título da música, Eu Malhou. Fiquei sem entender nada. Uma grande estrela na capa, em amarelo, a querer sugerir que era dourado, dizia: Disco de ouro na Holanda, número 1 no top de vendas. E foi assim que entrei no mercado internacional. Alguém já havia até roubado minha identidade vocal. A RGE nunca soube me explicar isto. O senhor Henrique de Bendiger ficou de processar a editora holandesa, mas mais tarde soube que não deu em nada. Estava então começando a escalada mais difícil da minha vida e a única da qual sairia derrotado. Combinamos voltar dali a 6 meses, em agosto, mas já seria a trabalho. O José de Sá trabalharia em parceria com um agente em Portugal, o senhor Cipriano Costa, que tentaria agendar programas de TV, pôr os discos a vender, contratar espetáculos. Era o ano de 1976. Portugal, mal acabado de sair da Revolução dos Cravos. Uma época difícil para todos, de estruturação, de busca por caminhos sólidos, dos primeiros passos, quando o pai, protetor, não preparou o filho para caminhar sozinho e solta as mãos do pequeno, abruptamente. O filho sente-se empurrado e dá seus primeiros passos, cambaleante, arrancado das mãos superprotetoras, até encontrar seu equilíbrio e escolher a própria estrada. Naquele primeiro ano, tudo o que conseguimos foi ter 30 segundos na televisão portuguesa, a mencionar o lançamento do meu disco. Ele chegou a disco de prata. Nem sei como, pois não conseguíamos tocá-lo em quase lugar nenhum. As rádios estavam focadas na política. Discutia-se política nas ruas, na televisão, nos cafés, à mesa das refeições.
Portugal estava hipnotizado. Não havia espaço para um rapaz de aldeia que tinha se tornado sucesso lá fora, a cantar ingênuas canções do folclore, a vender centenas de milhares de discos e a falar de Deus e dos sinais da vida. Portugal precisava de caminhos políticos, de soluções sérias como nação. Fizemos alguns shows. Poucas mãos se estenderam nesta época. O senhor Cipriano Costa e o Manuel Monteiro. Amizades que perdurariam para sempre. Levamos todo o equipamento do Brasil, caixas de som, amplificadores, foi tudo no avião. No ano a seguir, nova tentativa. Mas já ganhei 3 minutos na televisão, no programa Ligeiríssimo. E minha aparição foi tão ligeira como o nome, Ligeiríssima. Mas as vendas responderam e ganhei meu primeiro disco de ouro em Portugal. Nem eu entendia como, com as rádios e a televisão fechadas para mim. A terceira tentativa foi o golpe de misericórdia, que me fez mudar de rumo. Os agentes acharam que devíamos fazer um grande show em Lisboa, já que a venda dos discos tinha sido ótima e seria o caminho alternativo para a divulgação do meu trabalho. O Coliseu de Lisboa. Enorme, imponente, por onde passavam os grandes nomes da música. Mas era preciso fazer muita publicidade para se lotar a casa e não queimar o meu nome. Roberto, temos um problema. Onde? O que é? Em Portugal. Nem pagando, os jornais e rádios querem anunciar o show. Como assim, nem pagando? Pois é, nem pagando. Acho que tem uma rejeição muito grande. E agora? Vai se cancelar o show? Não dá, a casa está reservada. Será uma perda grande e passar um atestado público de incompetência e medo. No dia do show, nem conseguia comer. O coração tremia no peito, a ansiedade sufocava. Como fazer uma casa daquelas sem publicidade? E eu pedi a Deus que me ajudasse. Já naquela época, e por muitas e muitas vezes em Portugal, eu ouviria as pessoas a me dizerem: Roberto, para de falar em Deus. Mas por quê? Eu é que pergunto. Pareces piegas, pareces um padre a falar. Por que isso? Para que precisas disso? Porque eu vejo as pessoas perdidas, correrem atrás de coisas que não vão levar a lugar nenhum. Porque eu tenho testemunho de que há algo maior na nossa vida, do milagre do meu Pai. Porque se não fosse a fé, eu não seria ninguém. Ninguém é ninguém sem a fé. Mas não vives disso. O teu negócio é a música. Mas eu não falo em Deus como negócio, nem para fazer tipo. Eu falo porque creio, porque acho importante e sinto isso dentro de mim. Está bem, se quiseres, fala disso em particular às pessoas, mas não em público. Mas eu sinto as pessoas, durante o show, estão carentes de esperança, de uma palavra de conforto. Elas param para ouvir isto. As pessoas precisam de ouvir isto. Elas gostam de ouvir isto. Vão ao camarim com lágrimas nos olhos e dizem que ganharam um novo alento. Vejo no meu país as pessoas tristes e deprimidas. Mas isso não é problema teu. Depois és rotulado de fascista, piroso, és criticado pela mídia.
mas eu não faço espetáculos para a mídia. Faço para o povo, e o povo me entende. E as discussões sempre acabavam da mesma maneira. Um não convencia o outro da sua verdade. Mas, naquele dia, eu nem sabia se o povo estaria do meu lado. Como lotar uma casa daquele tamanho sem a força da mídia? De mais a mais, estávamos na cidade grande, não estávamos nas aldeias, onde se sabe de tudo sem ser preciso anunciar em lugar nenhum. O José de Sá tinha um pequeno defeito. Sempre muito direto e prático, não escolhia a hora para dar uma má notícia. No pior momento, quando você estava tentando reunir forças para enfrentar uma situação, lá vinha ele e pumba! A notícia ruim a cortar todo um trabalho de concentração para ganhar equilíbrio. Naquele dia, eu não suportaria mais pressões. Assim, pedi que ele não fosse me buscar ao hotel, porque eu iria sozinho com o motorista para o Coliseu. Não queria más notícias para me derrubarem mais do que eu já estava. Proibi que qualquer pessoa falasse comigo sobre o espetáculo, sobre a falta de público, a falta da mídia, para não falar de Deus e tudo mais. Quando eram 8 horas da noite, fui para o banho, com todo este cenário na minha cabeça. Ao me olhar no espelho para secar o cabelo, eu senti uma vertigem tão forte, como se fosse desmaiar. Ali, senti que tudo estava no seu lugar. Fosse qual fosse a experiência que eu tivesse de passar naquela noite, estava tudo certo. Então, fiquei em paz. O trânsito está ruim, dizia eu ao motorista, enquanto percorríamos o pequeno trecho entre o Hotel Tivoli e o Coliseu. E eu olhava para os lados para adivinhar o que estava acontecendo. Pois parece que não anda, dizia ele laconicamente, instruído para não conversar muito comigo. O trânsito realmente não ajudava e eu via que me atrasava para o show. No camarim, apenas o produtor me acompanhou. O silêncio que reinava deixou meu coração aos saltos. Por mais que eu me controlasse, o José não apareceu, respeitando o meu pedido de não querer ser incomodado com más notícias. Nem os músicos apareceram. Aliás, nem precisava de más notícias. Aquele silêncio, por si só, dizia tudo. A mágoa dentro de mim queria tomar conta do meu coração. Intimamente chorava, como uma criança contrariada, a incompreensão da mídia. Só hoje é que me dou conta de que, ao escalarmos uma grande montanha, se é este o nosso objetivo para nossa aprendizagem e crescimento, não podemos fazer trapaça, nem deixar de assumir nossas responsabilidades. Eu estava tentando pôr culpas em fatores externos para explicar algum insucesso meu. Se você não consegue escalar sua montanha, não ponha as culpas no equipamento. Foi você que o escolheu. Não ponha a culpa no tempo, no clima, pois isto também faz parte do desafio. Não podemos pôr a culpa em ninguém. Fomos nós que escolhemos a estrada e temos de saber que cada estrada tem seus percalços. Fui aprendendo ao longo da minha vida que nada é culpa de terceiros. Somos nós que desenhamos o nosso futuro
através da atuação no presente. Somos nós que atraímos para nós mesmos todas as circunstâncias da nossa vida, por sintonia com o nosso modo de pensar e agir. Sintonia, similaridade de frequências. Captamos as mesmas ondas disponíveis no universo, do mesmo espectro das nossas, e ressoamos com elas, em uníssono. Lei do retorno, da sincronicidade e tantas outras, que teimamos em desconhecer e debitamos tudo na conta do acaso, do fortuito, dos outros. Preparei-me para enfrentar a situação, apoiado na bengala da culpa dos outros, da incompreensão dos outros. Mas, como bom artista que era, na minha magnânima autoavaliação, faria o show, nem que fosse para 50 pessoas. O ofuscamento das luzes não me deixou ver o público, mas o estourar da ovação e dos aplausos me dizia que ali não havia apenas 50 pessoas. A casa estava cheia, ficara gente de fora. Afinal, esta era a explicação para todo o trânsito.